mandado no grupo. Eu acho que ela estava lendo esse texto. Aqui achei, olha o verso 18. Depois queime o cordeiro inteiro sobre o altar. É holocausto dedicado ao Senhor, é oferta de aroma agradável dedicado ao Senhor. Bota aí no comentário aí, escreve aí, diz assim, ó, aroma agradável. Digita aí, aroma agradável. O que é aroma agradável? Tudo isso que Deus falou antes, né? É o sangue, é os rins, é as entranhas, é a gordura, e tira tudo, e arranca, e joga sangue para lá e para cá, e joga o novilho em cima da brasa e queima, e é a oferta de aroma agradável. Aí uma irmã me perguntou assim, Danilo, por que Deus se agradava? Deus se agradava em ficar sentindo cheiro de matança, cheiro de sangue, cheiro de churrasco, cheiro de gordura queimada. O que explica isso aqui ser algo que é um aroma agradável ao Senhor? Já parou para pensar nisso? Que em vários lugares no Antigo Testamento você encontra pessoas fazendo ali sacrifícios de animais, e a Bíblia diz que Deus cheirava aquele sacrifício ali, e parece que Deus cheirava aquilo ali, e era como se Deus estivesse cheirando ali um chuanchu, um Amilion, um Malbec, um perfume da Boticário. Eu não sei você, né? Mas pelo menos a irmã que conversou comigo não pareceu algo muito natural. Poxa, que Deus gosta tanto de um churrasco, de um cheiro de sangue, de um animal morto. E aí eu estava ali, estava explicando, meu irmão também estava aqui em casa, eu estava explicando para minha esposa e para o meu irmão a mesma coisa que eu expliquei para essa irmã. Que o aroma agradável a Deus não era o animal, não era nem a fumaça que subia. Primeiro que aquilo ali era um simbolismo, cada sacrifício desse apontava para Cristo. João Batista, ele, quando viu Jesus, ele apontou o dedo e ele disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro, ele é o verdadeiro Cordeiro. Então, todos esses animais que morriam no Antigo Testamento apontavam para Jesus. Então, essa atitude de obediência que as pessoas tinham, de fazer o sacrifício exatamente da forma que Deus pedia, representava fé, porque era muito claro aqui nesse sacrifício, quando a pessoa que trazia o sacrifício colocava a mão sobre aquele animal, era muito claro para aquela pessoa que aquele animal estava substituindo ela. Era muito claro que aquele animal iria levar os pecados daquela pessoa. Então, primeiro, aquela pessoa estava se humilhando, reconhecendo que para ser aceita diante de Deus, ela precisava ser perdoada dos seus pecados, e que ela não tinha condições, que mesmo que ela tivesse passado o ano inteiro observando a lei, observando aqueles mandamentos, ainda assim, querido, ela tinha que levar o cordeiro, porque no final das contas, a obediência dela não era suficiente para torná-la justa e aceita diante de Deus. Quando Deus ele dá os mandamentos ali em Deuteronômio 28, e ele diz, olha, você vai ser abençoado, com todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão, se cumprires tudo o que está escrito no livro dessa lei. Só que aí Deus sabia que ninguém ia ser abençoado.
Porque ninguém ia conseguir cumprir aquilo tudo. Então, o que Deus fez para que pudesse abençoar o seu povo? Deus instituiu sacrifícios. Deixa eu diminuir o ar-condicionado aqui rapidinho. Deus instituiu o sacrifício daqueles animais, daqueles cordeiros, para que realmente, através daquele sacrifício, de uma forma antecipada, aquele povo pudesse ser abençoado por Deus, pudesse ser protegido, pudesse usufruir do favor de Deus. Isso enquanto o verdadeiro Cordeiro de Deus não se manifestasse. Então, o que acontecia ali quando alguém trazia aquele cordeiro, colocava a mão sobre o cordeiro e aquele cordeiro era morto? Era como se Deus fosse lá no futuro, pegasse o benefício da cruz do Calvário e trouxesse para o passado e abençoasse aquela pessoa. E aquela pessoa era justificada pela fé ao obedecer aquela instrução de trazer o cordeiro. Da mesma forma que hoje você é justificado pela fé quando você obedece à ordem de Deus de crer no seu Filho Jesus Cristo. É por isso que em Romanos fala que nós somos chamados para a obediência da fé. Ou seja, crer em Jesus hoje é um ato de obediência. Por quê? Porque a pessoa que ela ouve o evangelho e ela deposita a fé em Jesus, ela está obedecendo a forma que Deus escolheu para justificar o homem. A pessoa que ela pega a lei de Moisés hoje e ela diz assim, não, eu vou guardar o sábado, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou fazer aquilo outro. Para ser aceito por Deus, ainda que na cabeça dessa pessoa ela está sendo obediente, para Deus ela está sendo desobediente. Por quê? Porque Deus escolheu uma forma para te justificar. E a forma é mediante o sacrifício de Jesus. Então, se alguém, ao invés de aceitar ser justificado pelo sacrifício de Jesus, essa pessoa ela quer ser justificada pelas obras dela, essa pessoa está em desobediência, ainda que na cabeça, olha que contradição, a pessoa pensa que está obedecendo, mas está desobedecendo. Por quê? Porque Deus instituiu uma forma do homem ser justificado diante dele. E Paulo vai dizer em Romanos 3 que pelas obras da lei ninguém será justificado diante de Deus. Então, a sua obediência a Deus, em primeiro lugar, é se sujeitar a Cristo. Se sujeitar à forma que Cristo, que Deus escolheu de te justificar. Que é somente você depositando a sua fé em Cristo. Então, não procure nenhuma outra forma de se justificar diante de Deus, a não ser depositando a sua fé no Cordeiro. Amém? Mas antes de Jesus vir, Deus precisou estabelecer uma forma de que as bênçãos futuras que Cristo ainda ia conquistar, que Deus pudesse se relacionar com aquele povo, ainda que Jesus não tivesse morrido ainda. Então Deus estava dando ali para eles um crédito. Já viu o cartão de crédito? Como é que funciona o cartão de crédito? Você vai lá na loja, você usufrui daquele produto passando um cartão de crédito. Mas vai chegar a data que você vai ter que pagar aquilo ali, sim ou não? Mas você já está usufruindo antecipado, ou seja, você comprou um negócio, você está usando, está tendo aquele benefício, mas você não pagou ainda. Então, quando alguém apresentava um cordeiro ali para aquele sacerdote, ela estava passando um cartão de crédito ali. E agora ela ia sacar os benefícios, ela ia ser abençoada por Deus, mas um dia a fatura ia chegar. Mas graças a Deus, que na cruz do Calvário, Colossenses capítulo 2, a Bíblia diz que a escrita de dívida que era contra nós, a nossa fatura
Jesus cravou na cruz. A nossa dívida foi paga, querido. Amém? Então, quando Deus sentia esse aroma suave, na verdade, ali Deus estava sentindo o perfume de Cristo. Você quer saber exatamente o que significa esses sacrifícios? E Deus, considerando isso como um aroma suave, olha para o texto onde João Batista está batizando Jesus. E a Bíblia diz que os céus se abrem e Deus, então, o Espírito de Deus desce como uma pomba. E aí Deus, ele diz assim, ó, esse é o meu filho amado, em quem eu me comprazo. Então ali você tem o verdadeiro Cordeiro diante de Deus e você tem o Pai se agradando de Jesus. Amém? Então eis o sacrifício que realmente agrada a Deus. É o sacrifício de Jesus. Então, Danilo, quer dizer então que nada que eu fizer vai agradar a Deus? Aí a gente vai ter um problema se eu disser isso. Por quê? Peço aos irmãos que me desculpem esse funga-funga, porque toda vez que eu venho para frente do ar-condicionado, mas também se eu desligar o ar-condicionado, não vai sobrar nada aqui, né? Que eu vou, vou derreter. Aí ou eu fico com calor ou eu fico fungando aqui. O Antigo Testamento, ele não vale mais como regra. As leis, essas leis aqui não valem para nós como regra. Mas a Escritura, querido, Paulo diz que toda Escritura inspirada por Deus é boa para nossa edificação, para o nosso aprendizado, para nos ensinar. Então E qual era a Bíblia que vocês acham que Paulo usava para pregar a nova aliança? Eles não tinham o Novo Testamento ainda. Mas eles oravam em línguas, eles tinham um relacionamento com o Espírito Santo, e nessas páginas do Antigo Testamento eles encontravam Cristo aqui. É isso que eu estou fazendo com você hoje. Eu estou lendo um texto do Antigo Testamento que fala sobre sacrifício de animal, e eu estou trazendo Cristo para você. Homens naturais, eles vão ler isso aqui e vão falar, olha aqui, ó, você tem que guardar o sábado, você tem que fazer isso. Agora, ministros da nova aliança, eles vão ler esses textos e eles vão conseguir enxergar Cristo e trazer Cristo para você. Ainda que nas páginas do Antigo Testamento. Porque ainda é a palavra de Deus. São escrituras inspiradas e daqui o Espírito Santo consegue trazer Cristo. Jesus disse, examinai as Escrituras, vocês consideram ter nelas a vida eterna, e são elas que testificam de mim. Tudo aqui no Antigo Testamento, querido, se você for ler, orando em línguas, meditando, em comunhão com o Espírito Santo vai te revelar Jesus em cada página, em cada parágrafo. Aleluia. O rabassanda calamando recotolebaquilamando robochacatorobocantarabacatoros. A Bíblia diz que quando Jesus ressuscita dos mortos, e ele se apresenta a 2 discípulos ali na estrada de Emaús, e a Bíblia diz que os discípulos não reconheceram Jesus, porque os seus olhos estavam como que cegados. Só que aí Jesus começa desde Moisés, a lei, os profetas, os salmos, todo o Antigo Testamento, Jesus começa a ministrar para aqueles 2 discípulos. E aí você imagina, Jesus está ali com aqueles 2 discípulos pregando sobre ele mesmo, na lei, nos profetas e nos salmos. Ou seja, em todo o Antigo Testamento, Jesus foi caminhando com eles e usando o Antigo Testamento para falar dele mesmo. Eles não estavam reconhecendo Jesus fisicamente, mas agora Jesus estava expondo, falando sobre ele mesmo na palavra. E aí depois, quando Jesus parte o pão, na comunhão,
na mesa de comunhão, a Bíblia diz que os olhos deles se abrem e eles reconhecem que era Jesus que estava diante deles. E um pergunta para o outro assim: olha, o nosso coração não ardia quando ele falava a palavra para nós? Mas por que os olhos deles não se abriram antes? Para eles verem ali Jesus fisicamente diante deles. Porque Jesus queria que eles enxergassem ele nas Escrituras, na palavra. E o Espírito Santo quer que você tenha essa capacidade, querido, de ler a Bíblia, inclusive o Antigo Testamento, e ter essa capacidade de enxergar Jesus em cada verso, em cada vírgula, em cada símbolo, em cada sacrifício, em cada história. Você ser capaz de olhar para Jacó ali, se cobrindo de pele de animal, para que quando Isaac tocasse e apalpasse ele, ainda que era Jacó, Isaac pensou que era Esaú. E ali Jacó recebe a bênção da primogenitura que era para Esaú. Você ser capaz de ler uma história como essa e entender que está apontando para um momento em que você seria revestido de Cristo, que é sim o primogênito. Cristo é o primogênito que tem o direito da bênção da primogenitura. Mas, ao contrário de Esaú, que vendeu a sua primogenitura e depois Jacó teve que ir lá e de uma forma ali não muito legal, enganou seu pai, mas na realidade espiritual por trás disso, o nosso verdadeiro Esaú, o nosso verdadeiro irmão mais velho, não precisou ser roubado. Ele abriu mão do seu direito e ele decidiu compartilhar conosco a sua primogenitura. E agora, revestidos de Cristo, nós nos apresentamos diante de Deus e o Pai nos apalpa e ele se relaciona conosco em Cristo. É por isso que você entra na presença de Deus e você não é fulminado pela santidade de Deus. Porque agora o Pai te vê em Cristo. Amém, querido? Amor.